Capítulo 1. Sir Walter Elliot, de Kellynch Hall, Somersetshire, era um homem que, para seu próprio deleite, não se ocupava de nenhum outro livro senão o do baronato. Aí encontrava ocupação para suas horas de ócio e consolo para os momentos de tristeza. Aí sua mente se exaltava em admiração e respeito ao contemplar os poucos remanescentes dos mais remotos títulos. Aí quaisquer desgostos e preocupações domésticas convertiam-se naturalmente em compaixão e desprezo. Ao folhear as nomeações quase infinitas do último século, em que, se as outras folhas fossem insuficientes, podia ler sua própria história com um interesse sempre inesgotável. Esta era a página em que o volume favorito se abria. Elliot de Kellynch Hall. Walter Elliot, nascido a 1º de março de 1760, casado a 15 de julho com Elizabeth, filha de James Stevenson, senhor de South Park, no condado de Gloucester, de cuja dama falecida em 1800, teve os filhos Elizabeth, nascida a 1º de junho de 1785, Anne, nascida a 9 de agosto de 1787, um filho natimorto a 5 de novembro de 1789, Mary, nascida a 20 de novembro de 1791. Era esse exatamente o parágrafo original conforme saíra das mãos do impressor, mas Sir Walter o aperfeiçoara, acrescentando-lhe, para o próprio conhecimento e o de sua família, as seguintes palavras após a data de nascimento de Mary. Casada a 16 de dezembro de 1810 com Charles, filho e herdeiro de Charles Musgrove, senhor de Uppercross, no condado de Somerset, e inserindo com a maior exatidão o dia do mês em que perdera a esposa. Seguiam-se a história e a ascensão da antiga e respeitável família nos termos usuais. A instalação em Cheshire, referências ao cargo de alto magistrado em Dugdale, a representação de um burgo em 3 parlamentos sucessivos, ao desempenho de funções inerentes à sua dignidade de baronete, concedida no 1º ano de reinado de Carlos II, com todas as Marys e Elizabeths com que se casaram, constituindo ao todo 2 belas páginas em 12º e finalizando com as armas e a divisa. Sede principal, Kellynch Hall, no condado de Somerset, e novamente a letra de Sir Walter. Herdeiro presumível, William Walter Elliot, bisneto do 2º Sir Walter. A vaidade constituía a base e a essência do caráter de Sir Walter Elliot. Vaidade pessoal e de posição. Fora extraordinariamente belo quando jovem e aos 54 anos ainda era um homem muito atraente. Poucas mulheres cuidariam da aparência mais do que ele. Tampouco o criado de qualquer novo lorde poderia se sentir mais satisfeito com a posição que ocupava na sociedade. Considerava o dom da beleza inferior apenas ao do baronato. E o Sir Walter Elliot, que reunia esses dons, era o objeto constante de seu mais fervoroso respeito e devoção. Sua beleza e posição justificavam os sentimentos que merecera, pois a isso se deu ser aquinhoado com uma mulher de caráter muito superior a qualquer qualidade sua. Lady Elliot fora uma excelente esposa, sensível e amável, cujos bom senso e comportamento, se perdoada pela extravagância juvenil que a tornou Lady Elliot, nunca exigiram indulgência depois disso. Ela condescendera, atenuara ou ocultara as fraquezas do marido e promovera sua verdadeira respeitabilidade durante 17 anos. E, embora não fosse a criatura mais feliz do mundo, encontrara em seus deveres, nos amigos e nos filhos, razão suficiente para apegar-se à vida, a ponto de não se sentir indiferente quando foi chamada a abandoná-los. 3 moças, as mais velhas de 17 e 14 anos, eram um terrível legado para uma mãe transmitir, uma terrível carga para se confiar à autoridade e orientação de um pai tolo e presunçoso. Tinha, entretanto, uma amiga íntima, mulher sensata e digna, que fora levada pelo forte afeto que lhe dedicava a se instalar perto dela na aldeia de Kellynch, e foi sobretudo em sua bondade e conselhos
que Lady Elliot confiou para o amparo e a preservação dos bons princípios e educação que ansiosamente ministrara a suas filhas. Ao contrário do que seria de esperar, essa senhora e Sir Walter não se casaram, por mais que tivessem especulado a respeito os conhecidos. 13 anos se haviam passado desde a morte de Lady Elliot e eles continuavam vizinhos próximos e amigos íntimos, ambos viúvos. O fato de Lady Russell, de idade e caráter respeitáveis e extremamente bem provida de recursos, não haver cogitado um segundo casamento, não necessita nenhuma justificativa para com o público, antes propenso a ficar irracionalmente descontente quando uma mulher torna a se casar do que em caso contrário. Mas a permanência de Sir Walter no celibato requer explicação. Leve-se em conta, ademais, que Sir Walter, como bom pai, tendo sofrido uma ou duas decepções, em particular em uma ou duas solicitações muito pouco razoáveis, orgulhava-se de haver permanecido solteiro por amor à sua querida filha. Por sua filha mais velha, teria realmente renunciado a qualquer coisa, o que não era muito de seu agrado. Elizabeth já herdara, aos 16 anos, tudo o que era possível dos direitos e da importância de sua mãe. E sendo muito bonita e muito parecida com ele, sua influência fora sempre grande e se deram da melhor maneira possível. As outras duas filhas foram relegadas a segundo plano. Mary adquirira certa falsa importância ao tornar-se senhora Charles Musgrove. Mas Anne, cuja delicadeza de espírito e suavidade de temperamento a teriam valorizado entre pessoas de real discernimento, nada representava para o pai e a irmã. Suas palavras não tinham o menor peso, sempre cedia no que lhe convinha. Era apenas Anne. Para Lady Russell, entretanto, era a afilhada mais querida, sua amiga e favorita. Lady Russell amava a todas, mas só em Anne podia imaginar reviver o sentimento maternal. Alguns anos antes, Anne Elliot fora uma jovem muito bonita, mas sua beleza cedo desaparecera. Como mesmo no auge de sua beleza, o pai pouco encontrara que admirar nela, tão totalmente diferentes eram suas feições delicadas e seus meigos olhos escuros dos dele. Agora que estava magra e enfraquecida, nada podia haver que lhe despertasse o afeto. Ele nunca sentira grande esperança, e agora nenhuma, de algum dia ler o nome dela impresso em outra página de sua obra favorita. Toda igualdade de aliança caberia a Elizabeth, pois Mary se unira simplesmente a uma antiga família rural de respeitabilidade e grande fortuna, tendo, portanto, concedido toda a honra sem receber nenhuma. Elizabeth, mais dia menos dia, se casaria convenientemente. Às vezes acontece ser uma mulher mais bela aos 29 anos do que o era 10 anos antes, e, de modo geral, se não sofreu nenhuma enfermidade nem angústia, é um período da vida em que quase não se perdeu encanto algum. Assim se deu com Elizabeth. Continuava a mesma bela senhorita Elliot de há 13 anos. E Sir Walter, portanto, podia ser desculpado por esquecer a idade, ou ao menos ser considerado apenas parcialmente tolo por imaginar que ele e Elizabeth permaneciam jovens como nunca em meio à ruína dos demais, pois podia ver claramente como toda a família e os conhecidos envelheciam. O abatimento de Anne, a rudez de Mary, os rostos da vizinhança fenecendo e o rápido aumento dos pés de galinha nas têmporas de Lady Russell há muito constituíam para ele um tormento.